Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja, TV de Veja.com, e hoje minha conversa direto ao ponto é com um dos homens que teve mais influência dentro do poder legislativo. Um homem que já foi líder do PT e líder do governo e acabou ficando sem mandato na eleição passada, mas ainda faz ali muito barulho dentro do Partido dos Trabalhadores e que tem muito a falar. Eu converso com Cândido Vacarezza. Tudo bem? Tudo bem, Joyce. Prazer recebê-lo. Eu quero começar pelo seguinte: o senhor é conhecido aí como um dos grandes articuladores dentro do Poder Legislativo, foi um grande articulador, um dos homens mais influentes, como eu disse, líder do PT, líder do governo, e agora a gente vê um PT desarticulado, apanhando, feito doido na Câmara dos Deputados. Se o senhor estivesse na liderança, agiria como para juntar esses pedaços todos do PT? Ô Joyce, se você observar todas as minhas intervenções, eu nunca disse, diante de um sucesso ou de um insucesso de um amigo ou de um adversário, se eu estivesse lá, teria feito daquele jeito. Porque eu acho que só quem está no cenário sabe exatamente o que está acontecendo. Eu posso comentar de fora. De fora eu acho um desastre da articulação política do governo, mas acho que não começou agora. Eu acho que o primeiro... Eu acho que o governo da Dilma, os 4 anos do primeiro mandato, o primeiro ano ela fez uma continuidade do governo Lula, que teve uma embocadura um pouco desarrumada em alguns pontos. A discussão do Código Florestal não foi bem arrumada, a discussão da própria faxina não foi bem feita, se comprometeu uma série de obras em vez de focar no combate à corrupção, mas sem paralisar o país. E a visão sobre a crise internacional também, eu acho que foi maximizada e trabalhada de uma forma diferente no imaginário da população. Os 3 anos seguintes do primeiro mandato, eu sempre qualifiquei como um populismo caboclo, com medidas desarticuladas. Eu vou te dizer 3 medidas que mostra a falta de planejamento. Discussão do trem-bala. O Brasil inteiro discutindo trem-bala. O Brasil inteiro discutindo trem-bala. É uma piada, né? Aí nós fizemos uma estatal, que ainda existe. De repente, sem um projeto executivo. De repente, ninguém fala mais de trem-bala. O Brasil precisava de ter pelo menos 30 mil ou 40 mil quilômetros de estrada de ferro. O Lula deixou o país mais ou menos arrumado e teria condições de, em 8 anos, nós fazermos 10 mil ou 15 mil quilômetros de estrada de ferro. E não fizemos. E o governo Dilma desarrumou o que o Lula deixou arrumado, é isso? Não é só bem o governo Dilma, é um conjunto. É um conjunto. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo de um negócio completamente absurdo. A discussão da energia. Eu me lembro de eu ter discutido com a presidente Dilma, que eu era do governo ainda, quando ela queria prorrogar a RGR por 25 anos. Eu conversei com os deputados, com os senadores, eu e Jucá, com o setor, e o setor queria prorrogar no máximo 10 anos para fazermos uma avaliação, porque aquilo era uma cobrança de uma taxa que não tinha nenhum impacto maior nas contas individuais. Eu ouvi da presidente dizer, não, é fundamental a RGR, porque a RGR serve para dar estabilidade ao sistema, porque tem um fundo que, se o setor precisa de dinheiro emprestado, ele tem de onde receber esse fundo, e, além disso, nós temos o Luz para Todos, que é a RGR que se sustenta. Então, a RGR é fundamental. E se você quiser baixar o preço da energia, tem que fazer uma negociação com os estados para baixar o ICMS. 8 meses ou 10 meses depois, numa medida provisória, numa canetada, ela tira a RGR. Então, não é possível uma coisa assim mudar da água para o vinho em 8 meses. É uma característica da presidente Dilma, né? Eu te falei de 3. E terceira medida, que eu achei bastante exagerada, foram as desonerações desbragadas, sem muito planejamento. Inclusive, a mídia foi desonerada. A Rede Globo aumentou muito o seu lucro por uma desoneração que o país precisava era a gente avançar para a reforma tributária, para cobrar os impostos
no destino e não na origem, para desonerar o setor de serviço, a indústria, o comércio, e não para sair aí desonerando coisas sem muito critério para as sem muito coisas. critério. Agora vai ter que voltar os impostos. Que é o pacotão de maldades, né? Tem uma quarta também. O pacote de maldade é outra coisa. Depois nós podemos conversar que eu sou contra o ajuste como está sendo feito. E, por fim, nós temos... eu posso citar vários exemplos. Eu disse que ia citar 3, mas eu quero citar um quarto que é muito exemplar. O tratamento com a política de juros. Você afunda e houve pressão de fato sobre o Banco Central, as medidas que eram corretas na discussão, não naquele volume de baixar o juro daquele jeito, e agora nós estamos com a taxa de juros semelhante ao que nós estávamos, se eu não me engano, em 2009 ou 2008. Então, nós estamos fora do patamar racional de juros no país. Bom, o senhor citou 4 características que, de acordo com as suas explicações... Eu falei da falta de planejamento. Significam a falta de planejamento do governo Dilma. Mas a minha pergunta é lá no Congresso Nacional. Então, claro que é uma ligação direta... Deixa eu só concluir. Lá do Congresso Nacional do Planalto para o Congresso, a gente vê que tem uma crise institucional. Ninguém se entende. E nem o governo se entende com a sua base. Né? Eu vou relatar uma frase que eu ouvi de um ministro da alta cúpula do PT, aqueles mais coladinhos ali com a presidente Dilma. E ele me disse o seguinte: o que as antas do meu partido estão fazendo no Congresso? Né? Eu perguntei para ele, mas vai lá falar então. Né? Como é que se trata? Como é que é essa relação de Planalto para Congresso? E por que, dentro do Congresso, a bancada governista tem apanhado tanto na sua avaliação? Olha, eu acho que, infelizmente, o PT deixou de discutir política e, nos últimos 6 anos, 5 anos a 6 anos, o PT foi enveredando por uma linha de se transformar numa ONG. O Tasso Genro já queria isso quando dizia, não, o partido não tem que ter perfil dirigente, tem que trazer as demandas da sociedade para dentro do partido, tem que ver o que quer a sociedade, mas o partido também tem que propor. Ele não tinha parte do propor, que era o que ele chamava da refundação. A refundação foi feita de forma silenciosa. Então o PT nunca discutiu o governo Dilma. O PT tinha que ter uma ação propositiva, porque o rescaldo do Congresso, de um lado, são as escolhas que a presidente faz para a articulação política. Ela escolheu. E depois das escolhas que ela fez, ela obteve muitas derrotas. Teve um ministro, que inclusive é meu amigo, uma pessoa boa, não tem característica de articulador político, que durou menos de 100 dias, que foi o Pepe Vargas. Então não é assim. Ali você tem que negociar, tem que discutir. E ela pegou uma situação muito melhor do que a que o Lula pegou. Nós não tínhamos maioria tranquila no parlamento, como nós tivemos no primeiro mandato dela e agora no segundo. Só que essa maioria não se exerce. Então não tem, é um desastre a articulação política a partir do governo. Segundo, e o PT tem profundos equívocos, que eu acho que esse Congresso, o PT deveria fazer uma autocrítica grande e abrir espaço para o debate político. Eu vou dar um exemplo, pode? O senhor pode dar um exemplo, mas eu vou fazer uma ressalva antes. O senhor disse, olha, o PT tem que abrir o debate para o espaço político. O que a gente tem visto nos últimos tempos, né, aí do mandato de Dilma para cá, é que o PT colado a Dilma, a gente tem ali mais de um PT hoje, não chega a ser como o PMDB, que é essa coxa de retalhos, mas o PT também está dividido. O PT colado a Dilma está dando uma banana para o debate político, não está nem aí, não quer discutir. Mas é o PT inteiro que não quer discutir, não é só o PT colado a Dilma. Mas daí piora muito. Por exemplo, existia amplos setores dentro do PT, inclusive eu, que achava que o Lula deveria ser o candidato e não a Dilma. Não houve espaço para essa discussão. Segundo, essas questões da política, na bancada, várias vezes eu falei e várias vezes nós tivemos espaço para discutir na bancada, mas nunca chegou no PT, de críticas às linhas que o governo estava tomando. O PT nunca discutiu, como partido. E o PT passou, vou dar um grande exemplo, terminou o governo do Lula, 8 anos de mandato. Nós tiramos da miséria 30 milhões de pessoas, mudamos o país,
fizemos uma série de mudanças positivas e estabelecemos no país uma política de desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos. Ali, o Congresso do PT era para discutir um projeto para o Brasil. O que é que será feito nos próximos anos? Que, a meu ver, deveria ser educação, não fazer escola, nem o ProUni, que são coisas importantes, muito menos fiéis, que eu acho que deveria ser restrito à parte que nós precisamos. Mas a educação é ensino em tempo integral, máximo de 25 alunos por sala de aula, mudança de currículo, valorização dos professores, como é que o governo federal poderia ter uma postura ativa para viabilizar isso em pouco tempo. Era infraestrutura, que nós tínhamos que discutir no país, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, não como foi feito, que é muito pouco, mas, como eu disse, é 30 mil quilômetros de ferrovia. Então é outro... Era a discussão da desburocratização do país. Muitos dos problemas nossos é a burocracia e a consolidação das leis. Em vez do PT discutir um projeto para o Brasil, o PT discutiu participação das mulheres, que é importante, na direção partidária, se a base devia pagar ou não, participação dos negros, dos índios. Passamos 3 dias no Congresso Nacional discutindo política de cota para tudo. Discutindo isso, entendeu? Que é importante, mas o mundo não ia parar se deixasse para depois. O Congresso tem que discutir um projeto para o Brasil depois dos 8 anos do Lula. E não se discutiu. E acho que deveria aprofundar a discussão da reforma política, que agora está uma confusão. Que foi que o senhor começou, a confusão que o senhor começou, né? Enquanto estava lá na Câmara dos Deputados. Eu sempre fui contra a posição do PT de reforma política que baseava-se em voto em lista, financiamento público e constituinte. Eu acho que constituinte você só discute quando você tem um craque do Estado, quando você tem uma quebra e uma crise de governo profundo com a quebra de governo. Um partido que está no governo não pode defender constituinte, no meu ponto de vista, porque isso gera uma crise. Voto em lista. No Brasil, a tradição do voto já expressa em 2 grandes plebiscitos, e a tradição histórica do voto é o voto pessoal. Sim. Nós temos que mitigar o peso do voto pessoal para fortalecer os partidos. E isso foi feito na legislação brasileira. Só pode ter voto pessoal se for da lista, só pode ser voto partidário, tem voto de legenda. E tem um outro ponto, que é do financiamento público exclusivo, que se eu defendesse o financiamento público exclusivo, eu não aceitaria contribuição de empresas. Então o PT poderia ter dito, não vou aceitar nenhuma contribuição de empresa, para ser coerente, como os deputados também poderiam ter dito isso. Aqueles que defendem, como eu, podem aceitar a contribuição de empresa. Bom, o senhor pinta uma imagem que é uma imagem que está debaixo do nariz de todo mundo. O PT passa por uma crise. Profunda. Por que o senhor fica lá ainda? Por que o senhor se mantém no PT, esse partido aí que está em crise? Aliás, o mesmo PT que o abandonou. Não, escute. Eu participei da fundação do PT na Bahia em 1981. Me filiei aqui em São Paulo. Na Bahia eu me filiei em 81, transferi meu título em março, se eu não me engano, de 83. Eu fui presidente do PT Municipal de São Paulo. Eu fui secretário-geral do PT estadual. Eu fui tesoureiro do PT estadual. Eu fui vice-presidente nacional do PT, terceiro vice-presidente nacional. Fui secretário-geral nacional do PT. Fui líder da bancada de deputados estaduais, quando fui deputado estadual. Fui líder da bancada federal do PT no primeiro mandato. Fui líder do governo Lula e fui líder do governo da Dilma no primeiro ano, que foi o melhor ano que ela teve na minha avaliação, não por eu ter sido líder, mas porque estava lá o Palocci, estava lá o Palocci na Casa Civil, estava o Jucá, líder da Câmara, que tem uma grande capacidade, estava o Luiz Sérgio como ministro da articulação política, então tinha gente muito capaz para articulação política, eu apenas ajudava a eles. Não fazia parte desse grupo que era capaz da articulação política. Eu era um ajudante. Então, eu não posso dizer, nem sair jogando pedra no PT. Eu tenho críticas, eu quero debater internamente. Se não tiver espaço para mim, eu vou sair.
Agora, e o PMDB está de braços abertos para o senhor, né? Isso aí todo mundo que acompanha a política sabe. O PMDB está jogando beijinho, fazendo dança do acasalamento, jogando charme, piscadelas, está todo pro seu lado. E aí? Não, mas, ó, eu estou fazendo um debate interno no PT e vou fazer. Mas o PMDB lhe agrada como uma segunda opção? Para mim, o PMDB é o maior aliado nosso, tem que ser tratado como aliado. Eu nunca entendi. Aliado? Aliado. Cândido Vacareza, o PMDB tem colocado uma derrota atrás da outra em cima do Palácio do Planalto. Quem é o articulador político do governo? É o Michel Temer. Presidente a Dilma do PMDB. Descobriu, né? Depois de 4 anos e 4 meses que tinha um articulador político do lado. Uma boa parte dos ministros, que não fui eu que indiquei, eu não indiquei nenhum ministro do PMDB. Não. Quem indicou mesmo? foi a Dilma e o PT. Então não fui eu que escolhi o aliado. Quem escolheu o aliado foi o pessoal que manda no PT e que manda no governo. Então, o aliado... Agora, aliado, você trata como aliado, você não trata como inimigo. Senão, o aliado fica inimigo. Ou, pelo menos, o aliado fica desresponsabilizado. Eu divergi profundamente dos articuladores políticos e dos líderes do PT e do governo à época, quando o Henrique Eduardo Alves era presidente da Câmara, que o esporte deles, e o Eduardo Cunha era o líder, era bater no PMDB, no Henrique Eduardo Alves e no Eduardo Cunha. E, de certa forma, você aí preservava os adversários, o DEM e o PSDB. Se você fizer a média das críticas que o PT fez naquela primeira fase do governo Dilma, quando o governo estava em alta, ao PMDB, foram maiores do que fez ao PSDB e o DEM. Até hoje é assim. Eu fico estarrecido, porque quando eu era líder do governo, eu nunca coloquei como prioridade criticar os líderes da base. Sim, trazer os líderes da base para a gente criticar a oposição. Mas então é o momento vingança? Não, porque o que a gente vê aí é o PMDB colocando derrotas uma atrás da outra em cima do PT. O grande aliado, como o senhor disse, hoje, na verdade, é o grande nome da oposição. Então me diga quem foi fundamental para garantir a aprovação desse ajuste fiscal. Claro, o PMDB. Foi o PMDB. Agora, depois de muita negociação, eu gostaria depois que tivesse de sido o PT. muito suor, depois de muita conversa, e ainda assim lá no Senado, o Renan Calheiros está torcendo o nariz à torta e à direita justamente para o Planalto, depois de ter sido abandonado, ou ter sido traído pelo PT. Mas vai voltar para a Câmara. Então, a medida provisória, calma, pode votar o que quiser lá no Senado. Chega lá, ajusta. Dá para casar de novo, PT e PMDB? Não, mas está casado, não tem jeito. Está em divórcio, litigioso. Não está em divórcio litigioso. Isso é uma briga de casal feia. Mas um está no sofá, outro está no quarto. Mas o problema não é esse. O problema são as políticas. Não nasce essa divergência na Câmara. Essa divergência nasce na composição do governo, nas políticas de governo, na falta de rumo. Então, o que a gente vê hoje na Câmara é reflexo das decisões erradas tomadas lá no Planalto? Na minha avaliação. O que é que eu fico mais sentido quando eu debato no PT? Pela primeira vez, as pessoas da minha geração e as pessoas que formaram o PT, que fizeram esse movimento, estão sem discurso. Não tem o que defender. Não está casado o que está sendo feito no governo com o que as pessoas defendem. E aí ficam procurando os culpados. Eu vi, inclusive, uma votação recente aí que o líder do governo culpou o vice-líder do governo, que é do PT. Entendeu? Isso é um negócio impensável, gente. Impensável. Agora... É um desastre essa articulação política. Eu não estou minimizando o desastre que esse desastre da articulação política na Câmara. E também lá o que era até o Michel assumir. Mas, e parece que era de propósito, né? A presidente sempre escolhia alguém que não tinha diálogo com o parlamento. Não adianta. Com o parlamento você tem que ter diálogo no parlamento. Agora, o senhor perdeu a eleição passada e um pouco antes disso, em meio às discussões para a reforma política, acabou se estressando aí dentro do próprio PT, com a turma do PT. O senhor foi abandonado? Esse é um dos reflexos da sua derrota? Não. Minha derrota, a culpa é toda minha. Falta de avaliação política, falta de compreensão do momento, as denúncias da Operação Lava Jato que foram exageradas, maldosas
e mal dirigidas a mim. O senhor é acusado de... Sabe, para quem não acompanhou... Deixa eu responder isso, depois você pega esse assunto. Só informação. Tá O Cândido Vacareza foi acusado, está sendo investigado por ter recebido propina. R$400 mil, de acordo com a acusação. Não é isso? Tá. Em relação aí às questões da Lava Jato. Então, o senhor explica direitinho como é que está a situação, como é que está o processo. Como você falou nesse assunto, eu vou explicar e volto para a questão. Primeiro, eu não estou sendo investigado. Ou melhor, eu não fui indiciado. Está sendo investigado. Tem inquérito, tem 3 inquéritos. Um no Supremo e 2 na Justiça do Paraná. Tem 2 acusações a mim, que todas 2 são completamente descabidas, que é o seguinte. Uma, o Paulo Roberto diz que, conversando com uma pessoa que ele disse que era lobista da Petrobras, chamada Jorge Luz, o Jorge Luz disse que se ele contratasse uma empresa chamada Sargent Marine, eu iria receber R$400 mil. Ele disse que contratou porque a Petrobras precisava, que não aumentou o preço, disse que ele recebeu a propina dele e disse que o Jorge Luz recebeu a parte dele. E disse que o Jorge Luz disse que a minha parte ele ia receber e ia passar para mim. Eu nunca ouvi falar numa empresa chamada Sargent Marine antes de ler essa notícia. E nunca conversei com o Paulo Roberto, como ele mesmo disse que não conversou comigo, conversou com uma terceira pessoa, sobre essa Sargent Marine. A outra denúncia é o doleiro Youssef, que diz que me entregou 3 parcelas de 150. Nunca me entregou um centavo, ele não tem uma testemunha, não tem nenhuma prova que me entregou nada disso. E, além disso, o modus operandi dele era ter operadores que entregar dinheiro para todos. Por que para mim ele entregou dinheiro? O senhor não era amigo dele? Nunca fui. Não. Eu era amigo de outra pessoa que era amigo dele. Sou. Mas nunca fui amigo do Youssef. Vi poucas vezes. E ele disse que me entregou esse dinheiro. Por que ele entregaria para mim e não entregaria para os outros? Porque para os outros ele mandava entregar. Nenhuma das pessoas dele que entregava dinheiro, ou que eram conhecidas dele ou que trabalhavam com ele, me conhecem. Nunca tiveram comigo. Então, são 2 notícias descabidas. Eu não sei por que ainda não foi arquivado esse inquérito meu. O Youssef disse na Polícia Federal que mantinha relações com o senhor. O senhor nunca conversou com ele pessoalmente? Não, já conversei com ele várias vezes, poucas vezes. Tivemos pouco, não era amigo. Ele esteve na minha casa uma vez, em Brasília, ou 2, não me recordo, porque a casa de deputado, quem conhece sabe que é meio um escritório. E nunca tive relação de amizade com ele. E ele não disse que conversou comigo várias vezes. Ele disse que me entregou o dinheiro. Ele tinha que ter relações. Não, relações é diferente de você ter amizade. Que tipo de relações ele tinha com o senhor? Não, eu sou amigo de várias pessoas que eram amigo deles. E eu encontrei sempre ele com essas pessoas. Teve 2 ou 3 vezes que eu encontrei ele sozinho, que ele me pediu para falar comigo. E falou comigo sobre o negócio de um fundo que ele queria, ele queria, usou o termo equity, para o fundo dele, que eu não mexi uma palha. E disse para ele que eu não tinha conhecimento nessa área. Eu não sei por que ele está me acusando. E Léo Pinheiro? Qual era a sua relação com Léo Pinheiro? Léo Pinheiro, eu sou amigo de Léo Pinheiro há muitos anos, antes de existir a OAS. O irmão de Léo Pinheiro foi meu professor na Faculdade de Medicina. Eu conheci Léo Pinheiro em 1977. Você não era nem nascida ainda. Não. Não mesmo. Então eu conheci Léo Pinheiro em 77. Nós somos amigos pessoais. O senhor chegou a dizer que o tratamento dado a ele pela justiça foi injusto. Não, eu achei injusto, e achei injusto também gravarem minha ligação para a mulher dele, porque na minha gravação, que eu não sabia que estava gravado... Você colocou à disposição da família. Não, me coloquei... Isso foi o que foi noticiado. O que eu disse para a Mariângela foi o seguinte: você sabe que comigo e Léo nunca teve relação política, nem nunca teve negócios. Nunca fiz negócio com o Léo, nunca negociei nada, nem ele comigo. Você sabe que nossa relação é de amizade. E eu sei, nesses momentos, como a família como a família fica. O marido dela estava preso.
ela tinha passado por uma questão de saúde recentemente. E como eu sou amigo da família, eu disse, olha, se você precisar de alguma coisa, pode me procurar. Eu sei que você não precisa de nada, ainda falei assim, eu sei que você não precisa de nada. Se você precisar de alguma coisa, pode me procurar. Isso não tem nenhum crime, não tem nenhum problema, e eu achei uma invasão de privacidade desnecessária alguém gravar uma conversa dessa e colocar na imprensa. Mas vem cá, o senhor disse que... E não faz parte do processo essa conversa, porque não tem por que fazer. O senhor disse que não tinha nenhum tipo de intimidade com o doutor Alberto Youssef. Ele, por sua vez, disse que o senhor recebeu propina das mãos dele. Pois bem. Não, propina ele nunca usou o termo. Ele disse que... Dinheiro. Sabe como é que ele diz? Mas que dinheiro ilegal é o quê? Não, mas você leia o processo. Ele disse que o Paulo Roberto mandou ele me entregar 3 parcelas de 300 mil. E ele me entregou 3 de 150. Eu não sei se ele desviou do dinheiro do Paulo Roberto. O Paulo Roberto diz que nunca mandou ele me entregar dinheiro. Mas aí que eu quero chegar. É uma contradição dele e do Paulo Roberto. Vem o Youssef diz isso, e aí o senhor disse que não tinha nenhuma intimidade com ele. Mas você não entendeu. O Youssef diz... O que o Youssef diz, ele não fala que me entregou dinheiro de propina. Ele fala que me entregou um dinheiro que o Paulo Roberto mandou. Entregar é muito diferente. E ele disse que me entregou. E o senhor disse que viu. não. Eu digo que não, ele nunca me entregou. Não é verdade, eu não sei porque ele disse isso. Mas aí eu quero chegar na pergunta, né? Ele fez uma delação premiada e ele sabe que se for pego mentindo... Mas tem várias mentiras, não é só essa, está lascado, né? Ele pode, inclusive, pegar uma pena maior, pode ter a pena duplicada. Então, a vida não é fácil, né, se ele for pego aí com a boca na botija, for pego mentindo, ou se, mais uma vez, trair aquilo que acordou com a justiça, que foi o que aconteceu na delação anterior. Ele fez uma delação e tal, e voltou a cometer os crimes que cometia. Por que o senhor acha, então, que o senhor foi colocado no meio desse balaio de gato? Olha, primeira coisa, quem desmente o Youssef é o Paulo Roberto. Ele disse que o Paulo Roberto mandou ele me entregar um dinheiro. O Paulo Roberto diz, está escrito, gravado, que não mandou o Youssef me entregar dinheiro. Está entendendo? Então tem uma contradição dentro deles. Segundo, da mesma forma como o caso de Dilma Rousseff. Eu não conheço a intimidade do Youssef. Eu não sei o que levaria ele a fazer isso. Não sei se ele estava com raiva de mim, não sei se ele queria me incriminar. E isso que você falou, que ele sabendo que é perigoso e tal, não ia mentir, você mesmo... Não, eu disse que é um risco, né? Que é um risco que ele corre. Não disse que ele sabendo não ia mentir, porque ele já mentiu uma vez. Então você mesmo mostrou a inconsistência dele. Ele não só mentiu essa vez, tem várias que ele não consegue provar. Como é que o senhor vai fazer? O senhor falou, então tá tudo bem, o senhor vai comprovar sua inocência, e depois disso? Vai buscar retratação na justiça ou coisa assim? Eu não tenho que comprovar minha inocência. Quem tem que comprovar que eu sou culpado é quem acusou. Eu tenho um advogado, eu estou esperando as acusações. Eu não fui chamado ainda, vou ser chamado. Quando for chamado, eu vou explicar tudo direitinho e eu acredito e respeito a justiça. Bem, depois de tudo comprovado, depois de tudo eu vou resolver o que eu vou fazer. Eu não gosto de conversar, e você falou das minhas características de articulador político. Verdade. O cacuete de articulador político não me permite tomar medidas por antecipação. Então, eu não gosto de dizer, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Como eu não gosto de dizer, se eu estivesse lá, eu faria desse jeito. Bom, o senhor, depois dessa história toda de perder a eleição, sair do Congresso, aparecer na Operação Lava Jato, agora recentemente, a notícia, talvez a mais recente envolvendo o senhor, é a abertura de uma consultoria, né? E aí, imediatamente, foi feita a ligação. Opa! Quem saiu do Congresso abre consultoria. Quem saiu do governo abre consultoria. Ligaram o Zé Dirceu à Vacareza. Há alguma semelhança entre as consultorias? Por que quem sai do governo e do Congresso gosta tanto de abrir consultoria? Isso aí eu diria que é uma miséria de acusação muito desonesta. Primeiro, quem disse que quem sai do Congresso abre consultoria? Abre consultoria quem pode abrir consultoria. Quem tem qualificação para isso. Segundo, quem disse que consultoria é ligada ao Congresso? Eu, por exemplo, minha consultoria, nunca atendi nenhuma dessas empresas da Lava Jato. Se alguém falar isso, vai ter que provar. Nunca fiz nenhuma consultoria para empreiteira. Não tem um centavo sequer de uma empreiteira na minha conta pessoal. Eu não tenho nenhuma conta no exterior. E eu estou trabalhando honestamente. Eu tenho 2 consultorias. Aquela matéria é o que se chama no jargão jornalista barrigada. Eu tenho uma consultoria da área médica. É uma matéria do jornal Folha de São Paulo, né? Com um colega meu
que é meu amigo há mais de 40 anos, que foi meu colega na Faculdade de Medicina. Eu entrei em 1974 para fazer primeiro ano de Medicina, ele entrou em 75. Depois de formado, ele é professor, ele é doutor na área de sangue, e nós temos uma consultoria para a área de saúde, e eu tenho uma outra consultoria na minha área, que eu vou fazer de acordo com os meus interesses e com os interesses das pessoas que queiram me contratar. Que área? Não, essa aí é geral. Essa aí, eu, como você disse... Área empresarial, área de articulação... Não, articulação política eu não quero. Articulação política... Cansou? Não, eu fui convidado, eu não vou dizer por quem, mas por grandes associações e sindicatos, a maioria patronais, para trabalhar. Eu não quis. Eu sou médico, sou ginecologista obstetra, trabalho como médico, um plantão por semana, que agora estou de férias, porque eu tinha férias acumuladas. Eu tenho uma empresa que acabou de assinar a administração de um hospital privado, que não tem nada a ver com o hospital público. Aliás, lá nesse hospital nem atende paciente do SUS, não tem. Lá é só puramente privado, de convênios, que eu estou na administração, e estou trabalhando isso. E eu tenho o direito de trabalhar, porque se eu não trabalhar, quem vai dar comida para os meus filhos? Quem vai manter... Você já pensou? Se eu saísse do Congresso, dia 1º de fevereiro, tivesse até hoje, sem dar um prego numa barra de sabão, e aqui você dizer o quê? Agora eu estou dizendo... Quer dizer, vai trabalhar. Quer dizer que abrir consultoria... Vai ver que quem me acusou de ter aberto uma consultoria, que era igual que fez igual Zé Disseu, que eu nem sei qual é de Zé Disseu. Não estou dizendo que não é igual, porque eu não sei a dele. Que quem acusou, ele que prove, é problema dele, não é meu. Mas quem fez isso, vai ver que já teve consultoria. Agora o senhor não me falou a segunda consultoria. O senhor falou, é geral, assim, geral. Geral do quê? Veja, toda vez que você faz uma consultoria, você tem uma confidencialidade. Você tem uma confidencialidade. Não estou pedindo para o senhor dizer a empresa, não. Estou falando só para o senhor dizer a atuação. Escute, eu tenho um curso superior. Eu tenho especialização. E eu posso fazer consultorias. Eu não vou fazer nenhuma consultoria com empreiteira. Aliás, eu tenho uma pequena consultora, bem pequenininha. Nunca fiz nenhuma obra para nunca terceirizaram nenhuma obra para essa minha pequena consultora. O que é que a gente faz? Compra um terreno aqui, constrói 2 casas e vende. Então eu chamo de consultora mas é uma atividade de pobre, não atividade remediada. Então, isso eu faço. Agora... O senhor não quer falar a atuação dessa segunda consultoria? Eu não posso. Eu tenho um contrato de confidencialidade, eu não posso. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte. Não tem nenhuma empresa denunciada, e alguma que foi denunciada, eu vou recusar. Porque eu não quero me meter em confusão. Já chega. Para mim, chega. 2, são atividades que eu tenho capacidade para fazer. Porque eu tenho qualificação para isso. Então, eu não vou pegar uma coisa que eu não tenha qualificação. O que eu não tiver, eu vou contratar terceiros para fazer. Se eu precisar de advogado, eu vou contratar advogado. Se eu precisar de um cirurgião de coração, de um cardiologista, vou contratar o cardiologista. André Vargas, o senhor acha que o PT tratou André Vargas de um jeito injusto? Quer dizer, abandonou André Vargas? Por que eu pergunto isso? Porque o André Vargas... ele foi fiel ao partido durante muito tempo. Aliás, comprou brigas, debochou do ex-ministro Joaquim Barbosa, enfim, comprou as brigas ali. Agora ele está lá, abandonado pelo PT, está preso, enfim, e enfrentando as consequências aí da Lava Jato. O senhor acha que o PT deixou o André Vargas sangrar? Olha, o André Vargas nunca teve ilusão, pelo que eu sei, de achar que o PT fosse assumir a defesa dele. Ele que tem que assumir a defesa dele. E, como você viu, eu quero me restringir a críticas ao PT, à política, porque eu quero debater uma alternativa nova para o PT. Eu acho que o PT está se afundando numa série de visões que até é uma bobagem. Por exemplo, o PT foi empurrado pela mídia para discutir
a moralidade, a ética, a luta anticorrupção. Os governos do PT foram os que mais deram espaço para os órgãos de repressão, de controle, a própria mídia para denunciar. Não teve nenhuma ação do governo para impedir o funcionamento da Polícia Federal, do Ministério Público ou mesmo da Justiça. Pode, seria criminoso, né? Não, mas já teve antes. Não, mas já teve antes. Mas já teve qual antes. governo? Quando? Não, eu não quero debater esse assunto. Não, quando o senhor falou... Escute, mas já teve antes, você sabe que teve. Então é o seguinte, como fica o PT e como fica a Dilma? Tem uma manifestação daquela, a grande resposta da presidente é que vai fazer um projeto de lei anticorrupção. Ninguém aguenta mais. Brasil desse tamanho, tá bom, daí discute a corrupção, mas tem que discutir o desenvolvimento econômico, a distribuição de renda, trilhos de infraestrutura para o país, que tem que discutir. Então, a agenda política do país não é só corrupção. O Brasil não é só corrupção. O Brasil tem uma série de coisas que nós precisamos discutir. Nós ainda temos uma educação muito atrasada, aquém do século XXI. O povo brasileiro merece, o nosso país precisa de outra educação. Então, fica o governo e o PT só dizendo que é mais honesto. Aí o PT se avança ou dá um salto na frente para dizer não queremos mais contribuição de empresários. Bobagem. Tem que fazer o que a lei decide. Quem disse que não quer mais contribuição de empresário? Quem disse que é a contribuição de empresário que leva à corrupção? Não é. Não, definitivamente o petrolão não é contribuição de empresário, é um outro esquema. Mas na minha avaliação, não é o sistema eleitoral que leva à corrupção. Que leva à corrupção. É o corrupto e o corruptor, acabou. Exatamente, é o corrupto e o ordenador de despesa que é corrupto. É uma decisão de corromper, não tem nada a ver com o sistema eleitoral. Então, o PT foi encantonado, foi levado para as cordas e para debater só isso. Só se debate isso. Meu problema é o seguinte, eu quero debater um projeto para o país. Agora... Quero ter espaço para falar contra esse ajuste fiscal que eu acho que está muito pesado. O senhor vai falar já desse ajuste fiscal, então. Eu quero, antes de falar do ajuste fiscal, falar de Marta Suplicy. Marta saiu atirando, né? Pegou uma K-45... Nem sei se é essa a calibragem. Também não sei, que eu não entendo. Eu sou um homem da paz. E não saiu sou da guerra. atirando. A 47, aqui minha produção, é que eu não sou exatamente uma especialista em armas, né? A minha arma é essa aqui, ó. Né? Uma boa caneta e um computador. Né? A dona Marta Suplicy saiu atirando. Falou tudo o que quis e o que não quis e continua falando em relação ao Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu entendo bastante a Marta. Eu acho que ela foi, de fato, escanteada. Ela poderia ter sido candidata a prefeita no lugar do Haddad. Ela poderia ter sido até candidata a presidente no lugar da Dilma, entendo. Eu não acho boa a resposta que o PT deu para ela, a nota que o PT fez, eu achei muito pouco sofisticada. Mas essa é a situação do PT atual e a situação da Marta atual. Eu não sou um representante da Marta. Aliás, eu não converso com a ex-ministra Marta Suplicy, acho que uns 4 meses ou 3 meses. Então, agora, nessa conjuntura toda... Porque eu já li no jornal, o Vacareza vai para o PSB acompanhando a Marta. E teve um deputado do PSB que até disse, não, para o PSB ele não vem porque tem essa denúncia. Não é a posição do PSB, certo? Eu acho que o PSB... Abriria os braços para o senhor, assim como o PMDB. Eu tenho muitos amigos em vários partidos, não só no PSB e no PMDB. Uma coisa que eu... O partido não vai faltar, então, é isso? Não vai, mas eu estou querendo discutir o PT. Eu não estou discutindo o partido. Mas esse PT tem jeito? O senhor quer discutir o PT? Do jeito que está, tem jeito? Eu acho que tem que mudar muito. Se não mudar, se ficar só discutindo corrupção... Acho que eu soube até que o Fontana não está mais falando de voto em lista e financiamento público, está falando agora de voto distrital misto. É um absurdo. Esse voto distrital misto é pior do que o distritão. É muito pior do que o distritão. O voto distrital misto, eu acho que é a pior proposta que tem. O distrital puro é pior no Brasil, depois é o distrital misto. Mas deixa para lá. Tem que discutir política, tem que ter proposta, tem que ter ideias. E
levar para o povo um sentido que nosso Brasil precisa ter desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos, infraestrutura, educação. É isso que o PT tem que fazer. Não ficar discutindo só pacote anticorrupção, e quem é honesto, quem não é honesto. O senhor falou da reforma... Quem não é honesto, a justiça vai pegar e vai prender, seja lá de que partido for. O senhor falou aí do pacote de Joaquim Levy, né? Dessas reformas todas que estão fazendo, das questões previdenciárias, do ajuste fiscal. O senhor falou que a conta está tudo errado. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que está errado, o que não está e como que deveria ser feito? Veja bem, qual é o problema desse governo? Eu posso falar, mas vai demorar um tempo, se o senhor quiser ouvir. Vai. Eu posso falar dos problemas desse governo, de até amanhã. Mas o primeiro governo da Dilma, ela fez um governo populista, com medidas erradas, como eu já citei aqui algumas. Sim. E isso gerou uma bomba, relógio. Uma bomba, um desassossego, digamos assim, um desmantelo, como diz lá no Nordeste, na economia. Alguns ajustes têm que ser feitos, tem que restringir gastos. Existe uma situação internacional difícil. Agora, nada pode ser posto para impedir, para sacrificar o desenvolvimento econômico, as medidas que gerem empregos e distribuam renda. Aí o pessoal fala, mas Lula fez isso em 2003. Mas Lula pegou o Brasil como? Tinha 37 bilhões de reservas. Tinha a expectativa de inflação era de 40%. E a inflação de 2002 tinha sido 12% para uma meta de inflação de 3,5%. E nós tínhamos uma dívida, além da dívida pública, nós tínhamos uma dívida das empresas nacionais em dólar altíssima. E só 37 bilhões de reservas. Hoje nós temos quase 400 bilhões de reservas, era 370, agora acho que está uns 350 bilhões de reservas. Nós tínhamos uma base parlamentar articulada, nós tínhamos economia que não era esse desastre como pintaram, como se o desenvolvimentismo fosse... demonizaram todas as políticas desenvolvimentistas. Então tinha que fazer ajustes alguns. Mas eu preferia que o governo dissesse, olha, nós vamos precisar de recursos extras. Aí você vai dizer, vai querer imposto? Não, porque eu quero reforma tributária. Vamos fazer a reforma tributária. Então nós vamos cravar aqueles que têm que pagar e vamos desonerar a indústria, o comércio, a agricultura e o serviço. Como é que a Alemanha se financia o Estado? O Estado se financia? Como é que um Estado bélico, forte, o americano financia? Aí o pessoal chega lá, viaja, diz, que beleza, chegou na nota e só tinha lá 8% ou 7% de imposto ou 5%. Mas sabe como financia? A pessoa morre, paga 40% de sucessão de imposto para passar os bens para os filhos. Na Alemanha é 60%. Eu preferia que o governo dissesse, olha, eu vou fazer agora um imposto provisório de sucessão. Fica liberado todo mundo que tem até 5 milhões de patrimônio, porque aí libera já a classe média toda, nós todos aqui estamos todos liberados. Afinal de contas, né, o PT odeia a classe média, aí não, libera a classe média. Não, libera a classe média para baixo. 5 milhões de pessoas estão fora, e nós vamos fazer um imposto de sucessão de 5%. E esse dinheiro vai ser por 5 anos, para segurar a crise aqui, para ter investimento, e esse dinheiro vem para um fundo soberano que vai ser para financiar a infraestrutura no Brasil. Você criaria no país uma outra expectativa. A turma toda, quem ia votar contra isso lá no Congresso? Quem ia votar? Poucas pessoas, certo? Aí você criaria um impacto positivo. Agora, essas 2 medidas provisórias foram votadas. Tem ajuste? Tem, mas poderia deixar para depois. Não vão arrecadar nada com isso. Você sabe quanto é o imposto de sucessão aqui no Brasil? 3%. 5%. Nos Estados Unidos, 40%. Tem estado que é 50%. Na Alemanha, é 60%. O imposto de doação, porque você tem que fazer o de sucessão e de doação, né? Senão o camarada passa todo o patrimônio para os filhos e aí resolveu o problema. Põe imposto na herança e ajuda a resolver o problema do Brasil. Então, e aí não é aquela discussão que é os ricos que vai pagar. Não, vai pagar onde está o dinheiro. E acho que as prefeituras têm espaço também para aumentar os IPTUs. Então você vai financiando. Não precisa... Agora, quando você aumenta juros, você dificulta o ajuste fiscal. Quando você aumenta 1% dos juros,
uma parte do dinheiro arrecadado tem que ser para pagar esse juros. Então você vai começando a criar dificuldade no ajuste fiscal. Para a gente fechar, eu tenho informação aqui de que o ex-presidente Lula mandou um recado para o Mercadante, para ele parar, o ministro-chefe da Casa Civil, para ele parar de nhenhenhé e posar de paladino da moralidade, né? Paladino da justiça. E o Lula disse o seguinte: eu sei de umas coisinhas aí. Como é que é a relação do senhor com o Mercadante? Como é que o senhor avalia a atuação dele dentro do governo? Olha, primeiro, eu não vou debater com você sobre as suas fontes, mas cuidado. O senhor ficará sabendo em breve, publicamente. Eu conheço bastante o Lula, acho difícil o Lula fazer esse tipo de ameaça. Dizer, ó, para de coisinha que eu sei de coisas suas. Não, o senhor acha difícil? O Lula não faz isso. O Lula pode fazer outras coisas, isso o Lula não faz. Que coisas o Lula faria? Não, ele pode fazer outras coisas, não sei. Pode fazer outras coisas, mas isso ele não faz. Isso eu estou dizendo que ele não faz. Pode fazer outras. Isso não. Nunca vi falar que ele fez uma coisa dessa e... O Lula não me conhece, mas eu conheço bastante o Lula, como todo mundo conhece. Eu não posso dizer que o Lula é meu amigo, mas eu posso dizer que eu sou amigo dele, mesmo que ele não queira. Então, o Lula não faria isso, não faria. O Mercadante é uma pessoa muito bem intencionada. O problema dele é que eu acho que ele não mostrou capacidade de articulação política. E acho que algumas visões principistas atrapalharam o funcionamento do governo. Mas o Mercadante está muito calmo agora, pelo menos pelo que eu estou vendo, ele não tem aparecido muito na articulação política. Quem tem aparecido é o Michel. Uhum. E melhorou bastante, entendeu? Mudou, a entrada do Michel mudou da água para o vinho. Até o fator previdenciário, parece que o Michel vai encontrar uma saída. Agora, esse fator previdenciário, essa proposta 85-95, ela começou a ser discutida no PT. Eu lembro que eu era contra e quem formulou foi o Pepe Vargas. Mas não soube tocar. Não é da agora, não. Já é velha. Essa proposta não surgiu do Arnaldo Faria de Sá. Não surgiu do Arnaldo Faria de Sá. Isso aí é discussão deve ter uns 7 anos. Uhum. O senhor volta a disputar esse páreo? Vai voltar aí para uma disputa de eleição? E como é que você resolve a rejeição do PT em São Paulo? Que é uma rejeição altíssima. A gente vê isso, aliás, o PT gosta muito de dizer que o problema é São Paulo, São Paulo, São Paulo. Não é. E as últimas manifestações mostraram que o problema não é São Paulo, mas há uma rejeição grande, inclusive, aí ao próprio prefeito Fernando Haddad. Né? Olha, eu queria pedir aos petistas que estão nos assistindo para botar a cabeça no lugar, para pensar, refletir, estudar. Porque, às vezes, chega uma ordem de cima e como o PT está muito mal das pernas na direção, assim, pouca articulação, pouco espaço de debate, chega assim, tem uma manifestação desse tamanho, não pode dizer que é coisa de coxinha, entendeu? Não é coisa de coxinha. Tem coisas reais que o povo está discutindo. Esses desacertos no Congresso, não pode dizer que é porque o PMDB botou Eduardo Cunha para bater, nem porque nós temos, o Congresso é conservador. Olha, quando o Lula ganhou a eleição, o DEM tinha, acho que era 80 deputados, o PSDB 70. Só o DEM e o PSDB já dava conta do que... E metade do PMDB estava na oposição. E o Senado, então. Então, hoje, o problema é que nós... E nem pode chegar a dizer, não, porque esse presidencialismo de coalizão, que é um mantra agora que estão falando, como se tivesse outro presidencialismo aqui no Brasil. No Brasil só tem presidencialismo de coalizão. Então, se você não quer isso, quer o quê? Vai mudar o quê? Quer dizer, então, que o PT não deveria ganhar o governo? Porque se não fizer aliança, não foi o PT que ganhou a eleição, não foi o PT que elegeu o Lula. O Lula é do PT, mas foi o Lula junto com vários aliados, inclusive com a boa parte do PMDB. Uhum. Como quem elegeu a Dilma, não foi o PT que elegeu a Dilma. Foi o PT com o PMDB, com o PP, com o PR, com o PCdoB, com um bocado de gente. E nessa última eleição, inclusive, com o PSOL. O segundo turno, o PSOL apoiou e foi importantíssimo para a vitória, como foi uma vitória apertada. Então, você tem que levar em conta esse conjunto de coisas.
Volte à minha pergunta, como é que você resgata a credibilidade, se é possível aqui Não em São Paulo? existe nada na política que seja definitiva. Olha, eu tenho 60 anos de idade. Já repeti muito. Se continuar assim, vai acabar. Talvez seja uma coisa atávica. Lá de trás, que as pessoas diziam, o mundo vai se acabar, o fogo vem de tal lugar. E como não tinha televisão, rádio, novela, não tinha nada, não tinha meio de comunicação, um inventava que na França o mundo estava se acabando, e aí outros na Inglaterra achavam que o mundo estava se acabando, que o fogo já vinha da França. Mas não é assim, não tem nada definitivo na política. Depende. Se continuar nesse ritmo, a coisa vai ficar pior. Se continuar nesse ritmo. Tem que resolver. O PT tem que mudar muito e o governo tem que mudar. Tem que sair das cordas, tem que discutir a agenda nacional, que não é só corrupção. Nessa, só vai perder, na minha avaliação. E se tentar responder dizendo que é o mais honesto, ou que é contra empresário contribuir em campanha, ou que é não sei o quê, não é por aí. A agenda do país é outra. O Brasil, infelizmente, ainda está fora do jogo mundial. Como é que pode a 8ª economia do mundo não ser chamada? E sendo... Só para dar um exemplo, como nós estamos fora do jogo. Acelera, que o nosso tempo acabou. Nós estamos fora do jogo mundial, nós temos que entrar. O esforço todo do Lula era para nos colocar no jogo mundial. Acabou isso. E nós estamos andando para trás, infelizmente. Dilma e o governo dela acabaram com o legado de Lula, na sua avaliação? Eu acho que ela diminuiu muito o legado do Lula. Eu acho que a Dilma diminuiu muito. Eu acho que ela cometeu muitos erros no primeiro mandato e continua cometendo erros no segundo. E aqui em São Paulo tem jeito para fechar? Com Haddad e companhia? Não, olha, eu não estou dizendo qual é a minha posição ainda. Não, entendeu? eu é que estou perguntando. Eu não estou dizendo qual é a minha posição. Eu é que estou perguntando. Eu não sei se o Haddad deve ser o candidato do PT. Não sei. Tem que discutir. Por que tem que ser o Haddad o candidato? Entendeu? Por que tem que ser? Tem que discutir, tem tempo para discutir. Então, do jeito que está, se for, fica difícil. E eu acho que a base do PT está muito insatisfeita. Eu faço parte dos insatisfeitos, então quero discutir com os insatisfeitos para ver que rumo nós vamos tomar. E o senhor corre o próximo páreo, próxima eleição? Não. Eu vou ser candidato a deputado federal, mas daqui em 18. 2016 não tem nenhum espaço. Se eu tivesse, até eu poderia dizer, não estou dizendo que não vou porque eu não tenho espaço, não sei, ou não quero ter. Eu não quero ser candidato a vereador. Mas eu vou disputar em 2018. Câmara Federal. Câmara Federal. Muito bem. Cândido Vacarezza, ele que tem uma longa carreira parlamentar, perdeu a última eleição, mas sempre foi considerado um dos grandes articuladores do Partido dos Trabalhadores, foi líder do governo, foi líder do PT e hoje conversa aqui comigo direto ao ponto, olho no olho, falando de assunto bom e de assunto ruim, porque aqui não tem combinação antes da entrevista, não é verdade? É verdade. A gente não trocou uma palavra, a gente Nada, ficou escondidinho lá numa sala e chegou aqui direto para o estúdio. Muito obrigada pela entrevista, pela conversa franca e até a próxima. Eu que lhe agradeço. Aqui em Veja, a TV de Veja.com, você já sabe, a programação não para não. E a gente tem lá do seu, já já a gente se vê. Tchau.